Meu bate-papo de hoje com Carol Loi, essa querida, ela fazia parte do meu grupo de meditação, amiga da minha esposa também, desde 2017, quando nós tínhamos um grupo de meditação em São Paulo. E eu trouxe a Carol hoje para cá para falar um pouquinho. Ela é gerente sênior de marketing da Samsung. E para mim ela é aquele modelo de mulher moderna que é mãe, é esposa, tem que entregar todos os resultados. Para o pessoal que não sabe, a Samsung é uma empresa coreana, os fusos horários às vezes não batem, é uma loucura, vamos dizer assim. Esses três papéis. E a Carol conhece meditação e já aplica meditação, técnicas de respiração, assim como outras coisas que ela deve fazer, que nós vamos conhecer um pouco mais hoje. Ela vai contar um pouquinho mais para a gente agora nesse primeiro papel, nesse primeiro bloco nosso de bate-papo, o lado mãe, como essa gestão emocional acontece, como você, nesse processo de se descobrir mãe na gestação, e agora com o Arthur aí, já deve ter mais de 2 anos o Arthur, né? Com certeza. Como é que esse processo, para você, como é que foi? Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Gil, obrigada. Obrigada pelo convite, sempre muito bom estar aqui trocando, né? Que isso é mais uma troca, que Uhum. para mim toda troca é extremamente válida, né? Ainda mais em assuntos extremamente maravilhosos que E também, só... assim, eu acredito que os depoimentos, né, às vezes, os livros nos ajudam muito. Eu acho que livros transformam vidas, o conhecimento, a ciência transforma vidas, mas os depoimentos também, de como você aplica essa ciência. Sim, não é fácil. Eu acho que essa questão da troca, eu acho que é a melhor experiência que tem, né? Eu acho que você poder trocar num grupo, muito que a gente fez, né? Naquela época, o Uhum. nosso grupo de meditação, para mim foi uma das melhores experiências, porque você conseguir trocar com pessoas, e a gente levava muitos depoimentos, né? Naquele papo. Ah, como As você pessoas faz que não isso? conheciam, a gente fazia um círculo lá no espaço da Fernanda Biscolo e cada um falava um pouquinho de como foi aquela semana, os desafios que teve, quais técnicas. A gente acabou também fazendo bastante amizade com as pessoas. Isso foi uma época Muito. pré-pandemia, É. e aí, depois do nosso período, eu fiquei quase um ano com aquele encontro, né, de grupos É, aos sábados. é. Só que depois minha esposa engravidou, a gente começou, eu mergulhei na paternidade participando mesmo, e depois veio a pandemia, então a Uhum. gente meio que se isolou e veio para o mundo digital, né? Digital, né? É. Mas eu acho que essa troca, assim, ela é muito rica, né? Porque às vezes eu trago uma experiência de vida que a outra pessoa está vivendo, mas não sabe como agir, né? Como tratar aquilo no dia a dia, e isso para mim é extremamente, assim, não tem preço, né? Uhum. E, assim, a meditação, quando ela é aplicada, eu acredito nisso, né? Assim, independente do segmento do ramo, né? Se é maternidade, se é conjugal, se é empresarial, eu acho que ela tem muitos benefícios, né? Então, falando um pouco aí da questão da maternidade, eu sempre fiz a meditação, né? Assim, desde o comecinho, assim, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já fazia antes, e aí eu continuei aplicando a meditação. Para mim, ela era fator primordial. Eu sempre gostei muito de acordar muito cedo também, Uhum. então uma coisa que eu gostava, eu fazia um ritual. Então, eu acordava muito cedo, mais ou menos umas 5 horas, 5h30, assim, da manhã. Então, eu fazia meditação na minha cabeça para eu começar o dia bem, para eu começar o dia equilibrado, para eu começar o dia sensata, em paz, eu precisava fazer essa meditação. Então, eu sempre usei muito a técnica da respiração, coisa que eu aprendi, fui aprimorando no nosso curso, né? Que é uma coisa que eu Uhum. utilizo até hoje. E aí eu brinco porque eu digo que conforme a vida vai mudando, né? A maternidade, ritmo de trabalho, você vai mudando um pouco, assim, a forma como você faz a rotina, né? A frequência e tal. Mas você não deixa de fazer, né? Então, antes eu Uhum. acordava, eu sentava na minha almofadinha, eu meditava na minha varanda. Hoje eu faço tomando banho, mas eu faço, é o momento que eu tenho, que eu É engraçado que eu encontrei. tenho alguns atletas meus e clientes também que usam escovar os dentes, tomar o banho, dirigindo para o Exato, trabalho, porque a gente sempre tem espaços, mesmo numa agenda super lotada. Às vezes tem uma sim. reunião que cancela, às vezes você está numa fila, numa sala de espera de um médico, e são tempos mal utilizados. Se a gente não faz nada, fica só em mídias sociais, né? De repente você pode praticar um Sim, exercício mental ali, né? super. Então, assim, grávida eu usava de uma forma, hoje eu já uso de outra, mas assim, estou sempre fazendo. Usei muito na minha gravidez, né? Inclusive, conversei e fiz alguns trabalhos de fisioterapia própria para gravidez. Eu conversei com a minha fisioterapeuta para tentar trazer isso junto do meu trabalho de parto.
E assim, foi muito legal, porque por incrível que pareça, eu tive um parto normal, eu passei 17 horas em trabalho de parto, eu tomei anestesia só no final, assim, quando eu já estava para ganhar bebê, e eu digo a todo mundo, eu não senti dor, não é uma regra, obviamente, né, depende Uhum. muito de cada um, mas assim, eu não senti dor nenhuma, foi 17 horas muito, tipo, tranquilas para mim, eu fui, né, usando todo um exercício de respiração, e acreditem, eu fiz meditação nas minhas 17 horas de trabalho de Não, parto. mas eu acho que isso que é o que talvez pode ser para as pessoas um depoimento. Porque quando a gente fala sobre dor e sofrimento, existe a dor física e Uhum, existe a dor imaginada, que a gente fala aquela ansiedade, né? Você imaginar o como vai exato. ser ruim, ou o pessimismo. E isso sofre, né? Uhum, Quando a gente fala que uma pessoa está em sofrimento, os sim. profissionais da área da saúde podem falar muito melhor que eu sobre isso, nós temos Uhum, essa parcela da antecipação, né? uhum, Os torturadores, eles usam desse viés sim, cerebral que a gente tem, olha, vou fazer isso com você, você já fica tenso, sim, a ameaça, e a sim, gente acaba fazendo isso para nós mesmos, nós somos os nossos próprios sim, torturadores. Então, me parece que você teve uma boa gestão da sua mente, uma boa gestão das suas emoções, para que nessas sim, 17 horas você não se desesperasse, você não se exato, preocupasse, não deixasse seu cérebro para a exato. estrada negativa, porque eu acho que aí ficaria dolorido. Porque a Isso, negatividade dói, exato. né, também, além É, dos sintomas físicos, né. isso, e foi como a equipe médica falou, né? Não é que você não está sentindo dor, pelo nível da contração da sua barriga, está doendo, mas você está controlando isso. Então, eu sentava naquela bola, eu fazia aquelas longas respirações contadas, eu me concentrava naquilo, eu estou num momento especial na minha vida. Então, para mim, assim, o maior exemplo que eu tenho, assim, na minha maternidade, sem dúvidas, foi, de fato, no dia do parto em si, né? É, E é muito legal, porque eu tento trazer isso para o meu dia, só que meu filho é muito pequeno, né? Ele tem 3 anos, ele acabou de fazer 3 anos. Então, ele é muito novinho, ele não entende tudo, né? Mas hoje eu brinco com ele quando ele está nervoso, eu respirar. falo, tu respira, É. respira fundo. Eu tenho uma filha também agora, a gente está gravando esse nosso bate-papo aqui em 2021, em dezembro de 2021, minha filha, 3 anos e alguns meses. 3 anos e 3, Uhum. 4 meses. Muito próxima da idade do Arthur, a Júlia, né. Sim, E é. eu falo para ela também, quando ela está muito muito nervosa, eu falo: "Júlia, calma, inspira, expira". Então, a hora que ela está Mas brava, ela ela fala assim, faz bonitinho? ela faz às vezes um pouco de pirraça, mas ela fala assim: "Não quero respirar", quando ela está brava, né. Quando ela está muito nervosa, eu falo assim: "Filha, inspira, expira". Hum, E eu me pego com esse desafio, porque é muito difícil, né. Eu sim, acho que é, eu tenho a Melissa Honória, que é psicóloga, que às vezes aparece aqui nos uhum, nossos quadros, já foi uhum, entrevistada e também fazia parte do grupo de uhum, meditação. Uma das coisas que ela fala e faz sentido para mim, eles espelham muito o nosso estado emocional, criança. Então, eu acho super, que eu falo isso para a Ali. Eu já percebi, por exemplo, a gente acabou de fazer uma viagem grande, ficamos novembro quase inteiro na Europa com as crianças. Os momentos mais uhum, tensos, perrengues normais de viagem, claro, você passar numa alfândega, uma fila, o passaporte cair no chão, um voo que atrasa um pouco, que a gente ficava mais preocupado, porque nós uhum, temos que agir ali como adultos para resolver sim, aquela situação. Na sim, hora elas espelhavam, ficando também mais irritadas, super, gritavam. Então, assim, eles são um espelho emocional. Por isso que a Mel às vezes super, fala assim: olha, quando chega no meu consultório, ai, meu filho está precisando de terapia, tem 3 anos, ela fala assim: não, não é o seu filho, é você. Porque ele é um reflexo do seu estado exato, emocional. Então, exato, acho que talvez a total, dica para as mães aí, pais que nos assistem, mais do que nunca, mais um estímulo para você buscar ajuda, seja um conjunto aí, né, meditação, profissionais da área de saúde, uhum, psicólogos, psiquiatras, o uhum, cuidar do seu emocional pode resolver os problemas de birra do seu filho, pode resolver os super, problemas, super, né, de conflito com o seu filho, porque eles uhum. pescam a eletricidade do ambiente, né. Eu falo com meu marido, eu falo, meu, ele é reflexo nosso, é meu, é seu. Se ele tá fazendo alguma coisa de errado, então, estamos errado, eu você, né? Tipo, mas é muito engraçado, porque eu acho que você tenta pregar na criança, assim, com 3 anos de idade, você acha que aquilo não está fazendo efeito. Meu filho não respira, ele não fica. Eu falo, Tutu, respira. Ele faz assim, ó. Eu falo, Tutu, devagar, Tutu, devagar. Então, assim, a gente vai tentando, né? E foi muito legal, porque essa semana a gente fez uma reunião, uma conference com a escola dele, e aí a professora foi dar uns feedbacks, né? Falar dele, como foi no ano e tal.
E ela narrou uma criança que eu olhei para o meu marido, a gente falou, será que ela está falando do nosso filho ou será que ela confundiu a criança? Ela falou, ele é extremamente empático, ele é calmo, quando tem alguém chorando, ele vai lá, ajuda com calma, ele senta, ele cruza a perna. Eu falei, gente, mas será que é a nossa vida? Então, assim, você vê que, de fato, a criança é muito reflexo, né? Então, é desafiador você fazer uma criança de 3 anos praticar meditação e entender que naquele momento de fúria ela tem que sentar e respirar, mas eu acho que esse é o caminho. Eu acredito muito Ensinar nisso, né? através de modelo também, o seu estado emocional ensina para ele de uma forma que não é de Super. palavras. Então, o seu modelo ensina para ele que não é por palavras. E também a gente tem que entender que o organismo de 3 anos, até a formatação do cérebro, eu não sou um especialista no assunto, mas do que a gente lê sobre Uhum. meditação, é um cérebro muito ainda em evolução, né? Ele não tem capacidade de se Super. controlar. Nós que resfriamos Sim, aquele cérebro com afeto, com carinho, que sim, a gente acalma aquele exato. organismo. Sim, E exato. Eles não têm domínio, né, das de emoções resfriamento. Nós deles. somos o resfriamento deles, né? E a Sim, meditação total. nos ajuda, talvez, como pais, a nos resfriarmos. E com isso Sim, também ajudarmos eles a se resfriarem, em sermos aquele porto seguro emocional. É fácil? sim. Não é, Não, né? não é, imagina. Mas isso é normal, é para todo É, mundo, né? Porque tem dias que você está é mais um cansado, tem exercício. dias que você está mais disposto, mas eu acho que é nesse momento, você chega em casa, não, então imagina, eu saio da minha casa 7h30 da manhã para deixar meu filho na escola e vou direto para Samsung. Então, eu chego lá 8 horas da manhã, todos Uhum. os dias. E eu chego na minha casa, se eu não tiver call com a Coreia, eu chego 7h30 da noite, ou seja, eu fico 12 horas na rua. Se eu não tiver call com a Coreia, se eu tiver call com a Coreia, eu chego em casa 10 horas da noite, Você não né? vê Se o eu Arthur preciso fazer nesse dia, ou alguma. você vê ele dorme mais tarde. Aí eu sempre peço para o meu marido, ou babá, quem tiver com ele, fala, segura ele que eu quero, quero pegar ele acordado. Então, coloca ele na TV, eu faço qualquer negócio para eu pegar ele acordado. Eu quebro todas as regras, mas eu faço tudo para pegar meu filho acordado, que não dá, né? Uhum. Para mim é demais. A gente vai falar um outro bloco sobre isso, sobre esse lado da gestão emocional no trabalho, né? Na Sim. maternidade, mais alguma coisa que você tem de depoimento que você acha interessante dividir essa troca com outras pessoas que são pais e mães que acessaram aqui o canal para pensar sobre meditação? Fora Ah, esse eu estímulo, acho, né, de ser mais sim, equilibrado para produzir um filho mais sim. equilibrado possível, né? Sim, sim. Isso para mim é básico, não que eu seja, né, a pessoa é mais equilibrada, mas a gente tenta, né? A gente tem noção, né, da teoria, então a gente tenta executar. Mas eu acho que o maior desafio que a gente tenta, né, praticar aqui em casa é não controlar a emoção da criança, né? Não, porque isso Uhum. é como a gente falou, a criança ela não tem esse controle com 3 anos de idade, né? A própria escola conversou com a gente e a escola fala muito isso. Eles não sabem expressar os sentimentos dele. Então, por exemplo, meu filho, quando ele está muito feliz, ele quer chegar, ele quer me abraçar, ele me morde, ele me Uhum. belisca, mas você vê que ele faz carinha de felicidade. Está muito claro para mim que ele está feliz, né? Então, é nesse momento onde ele claramente não está sabendo expressar. Dudu, senta com a mamãe, cruza a perna, respira, respira fundo com a mamãe. Quando você está feliz, aí você começa a explicar para ele, a gente tenta, né? Quando você está muito feliz, você abraça, você beija, você não pode morder a mamãe, você não pode beliscar a mamãe. E a gente vai tentando os momentos de birra, que são muitos, não são poucos. A gente também pega ele, tipo, óbvio, tem dias que você tá mais também, onde eu tento trazer para mim, né? Opa, vamos lá, você, mãe, vamos você se controlar primeiro. Vamos você tentar encontrar um equilíbrio para depois Eu passar acho que, para a assim, se criança. é no nosso caso, por exemplo, somos casados, né? Mas tem muita gente que, às vezes, mãe solteira ou pai solteiro, que é muito a realidade do que é hoje em dia os relacionamentos. Muitas pessoas se Sim. separam, têm filho sozinho e tudo mais. Uhum. Mas aqui em casa, Uhum. que tem a minha esposa, a gente tem essa consciência e, às vezes, eu falo para ela, olha, amor, sai de cena que você não tá Se 100%. dividir. Exato. Assim, eu Perfeito. prefiro que Esse é o você me melhor deixe, cenário. sai, porque você vai escalonar aqui, você não tá bem, você tá cansado, ela tá Vai tirando dar você do ruim. sério e vai dar ruim. Vai dar Então, assim, a ruim. gente tenta minimizar, eu assumo. Eu faço tudo com as Sim. crianças. Agora vai descansar, vai deitar um pouco, vai se recompor, Exato. porque Exato. é ladeira abaixo aqui, né? Vamos dizer assim, né? Total. Mas isso é super normal. Eu acho muito legal quando o casal tem essa parceria, né? Essa semana, para mim, um baita exemplo disso, né? Meu marido chegou de viagem, eu falei, eu tô exausta. Eu tô há uma semana, ele tá acordando 5 vezes da noite, porque tá muito ansioso. Eu tô tentando fazer tudo para controlar a emoção dele, porque foi aniversário dele, ele ficou muito ansioso. Eu falei, então, me ajuda, eu tô muito cansada. Aí ele fala,
dorme a noite inteira. Eu vou colocar um colchão no quarto dele, eu preciso que você descanse, porque senão ele vai ficar mais ansioso ainda. E é muito legal isso, né? Porque eu acho Uhum. que a gente passa muito isso para a criança, né? Tipo, esse controle emocional da família ajuda muito você trazer a criança para o eixo, para estar pronta para faz uma respiração, né? Senão eu vou mandar meu filho fazer uma respiração num estágio desse, ele vai me mandar um, sei lá o quê, né? É que nem minha filha, ela não quer respirar. Quando eu falo para ela respirar, quando ela está no auge da birra, não É. quero respirar, papai, ela fala. É, exato, bem isso mesmo. Eu acho interessante, então, que as pessoas busquem uma rede de apoio, né, vamos dizer assim, seja através de profissionais da área da saúde, meditação, Sim, canais como esse de YouTube, que estamos aqui para sim, promover, um pouco ajudar as pessoas nessa área de saúde mental, saúde emocional, com profissionais como a uhum, Mel e outros que vão vir aqui pela frente, sim, depoimentos de ídolos do esporte, de grandes empresários, de sim, executivos, mostrando que sim, a vida não é, traz seus desafios, vamos dizer assim, né? sim, Mas como sim, a gente lida com eles, que é o mais importante. sim. Eu acho a troca, ela é sempre muito rica, né? Eu acho que a maternidade, ela traz isso para a mulher. Por exemplo, eu percebo mulheres ao meu redor, mães, elas se tornam pessoas extremamente empáticas. Então, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp de mães, e é impressionante. Se uma mãe fala lá, estou com um problema, meu filho está, sei lá, com alergia X, eu não sei o que eu faço. Todo mundo se ajuda. Chove de mensagem, de gente falando, eu vou na sua casa, eu te deixo tal remédio, usa não sei o quê. Então, assim, elas se abraçam para tentar uma ajudar a outra, porque a gente sabe que não é fácil, não é Uhum. nada fácil, né? E eu acho que essa questão de você ter uma rede de apoio, seja na sua casa, seja de amigos, seja. Eu acho que facilita um pouco aí na questão do equilíbrio emocional, assim, da mãe, né, que passa para o filho, muito o que a gente falou, né? Porque eu acho que isso pega muito. Dar mais para o filho, às vezes significa dar mais para você, né? Você Exato, quer cuidar mais do filho, mas também tem que ter uma parcela de você se cuidar, de você super. conseguir se manter equilibrado como pai, porque você vai render mais na função como pai. Então, às vezes pode parecer um egoísmo você sair Uhum, meia hora ali para fazer uma meditação, para tomar um banho mais longo e deixar com super. alguém, caso você tenha essa opção, nem todo mundo tem, Sim, super. de Eu você melhorei voltar muito a minha renovado. rotina com meu filho, depois que eu passei a olhar mais isso, né? Eu falei, opa, já fez, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos que meu filho nasceu, eu preciso começar a olhar mais para mim, porque até então eu estava ali focada naquele mundinho, né? E aí foi quando eu comecei, aí voltei para academia, voltei a fazer minhas meditações com mais frequência, adequei minha rotina, comecei a marcar meus médicos, fui fazer minhas coisinhas. Eu me transformei numa pessoa melhor para ele, né? Assim, para dentro da minha casa, para ele, A para solução não é tudo, se né? anular, né? Nunca é. Seja para uma Não, relação, seja para cuidar de um filho, né? exato, A tendência exato. natural inicial é essa, né? A gente faz, eu também entro no pacote, eu acho que você tá com Sim, aquele serzinho ali que depende de você, você quer cuidar o tempo todo, mas chega uma hora que você não super. está se cuidando e você também já não está cuidando bem dele, né? Também tem isso. Exato. Se você não se cuida, se isso aqui não tá bem, tipo, muito claro na minha cabeça, nada funciona bem, né? Então, eu penso, como é que você pode cuidar de uma pessoa ali, né? Um ser humano tão inofensivo, se você não tá com isso aqui bem, né? Você é Isso é o sol básico, né? dele, né? Você é É, literalmente o sol. É o ponto de exato, referência, você é o pai, ou você é a mãe, ou você é o pai e mãe. Em algumas exato. relações ali, ele está pedindo Ah, tudo através de você, né? Você é o sol da vida exato, dele, a referência do limite, do carinho, do exato, afeto. Ele vai absorver muito mais de você do que você dele, vamos dizer assim, né? Você está moldando um ser exato, humano ali. Por isso que mais do que exato. nunca se manter equilibrado, se cuidar nesse processo se faz extremamente necessário e vital, né? Obrigado, Carol, pelo nosso bate-papo aqui sobre Imagina. maternidade e obrigado mesmo pela disponibilidade de dividir um pouquinho do seu interior, da sua vida com a gente aqui. Obrigado. Ah, obrigada, eu que agradeço.